Olá meninas, tudo bom? Hoje é 1º de maio de 2020, hoje é sexta-feira, hoje nós estamos no nosso 25º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Vamos, subamos ao monte. Texto-chave está em Isaías capítulo 2, do versículo 1 ao 22, mas antes nós vamos estar lendo Mateus capítulo 24, do versículo 16. Bom, irmãs, nós já estamos chegando ao final de mais uma semana com a graça e a misericórdia de Deus. Lembra que quando eu falei sobre o maná, Deus dizia para o povo de Israel que na sexta-feira eles pegassem a porção dupla, para que no sábado eles tivessem um sábado de descanso. O nosso Deus é um Deus de porção dupla, que hoje, nessa sexta-feira, depois dessa semana que nós passamos estudando a palavra e ouvimos palavra tão forte, nos reposicionando, nos levando a ir mais fundo, mas tudo por amor a nós, porque Deus tem uma porção dupla para nos entregar, né? Porção de paz, sabedoria, de revelação. Ele está nos fortalecendo, Ele está nos levando a mais profunda intimidade com Ele. Então, nesta manhã, recebe a sua porção dupla e começa a já agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida nesses dias. Hoje também se inicia um novo mês, um novo ciclo, né? Quem sabe esse é o mês da nossa vitória, onde Deus vai operar alguns milagres, né? Grandes milagres na nossa vida, na humanidade, nas nações. Então vamos lá, irmãs. Ontem nós falamos que Jesus é o Senhor da igreja, né? E Ele está fazendo algo em toda a terra. Mas no meio de tudo isso, no meio desse desespero, desse medo, desse desalento, de tudo que nós estamos vendo e de tudo que um dia podemos ainda ver, né? Porque, igual eu disse ontem, tempos difíceis que a gente pode começar a ver coisas que a gente nunca imaginou. O que nós devemos fazer? Para onde a gente deve ir? E quem conhece a caminhada de oração vai lembrar que eu amo falar de montes. Eu fiz um devocional que chamava Homens dos Montes. Essa canção que eu vou deixar hoje, o tema foi tirado dela, Vamos, subamos ao monte. É uma canção em espanhol que eu amo. E poder cantar essa canção lá em Israel foi muito maravilhoso. Eu cantei por minha própria conta, né, irmã? Eu já canto aqui, onde eu estou, onde é que eu estiver, eu canto. Onde eu estiver, eu canto essa canção. Porque a palavra de Deus ela é feita de montes e de vales. Se você ler, você vai sempre ver, o povo estava ou nos montes ou nos vales. Os vales representam lugares difíceis, o vale representa lugar de guerra, lugar de provação, mas os montes representam onde está o socorro do Senhor, onde está a presença do Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, como eu já cantava essa canção, quando eu cheguei em Israel, meu coração começou a queimar e eu disse, eu não posso sair daqui sem ouvir essa canção e ouvi todos os dias que eu estava lá, enquanto eu estava no meu tempo sozinha com Deus no banheiro, ou de manhã arrumando, né, tomando banho, ou de manhã arrumando para a gente sair. E eu tinha esse desejo no meu coração. Parece que toda saída que eu ia para aprender algo, eu estava com isso no meu coração. Parecia que eu estava indo subir a um monte para ter um encontro com o Senhor. E isso que eu quero passar para nós hoje. Que o Espírito Santo, ele queime no seu coração para que você deseje gastar os seus dias, gastar sua força, sua energia, gastar o seu corpo em subir mais alto para os montes. Vamos lá. Nós lemos Mateus capítulo 24, nós lemos essa semana sobre, né, as coisas que virão, o que vai acontecer. E eu li um versículozinho que eu parei nele, que foi Mateus 24:16, que fala assim: Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes. O versículo 17 fala: Quem estiver sobre o eirado não desça para ir para sua casa. Fala que os que estiver no campo não volte para trás para buscar sua capa. Mas é esse que eu quero focar. Os que tiverem na Judéia fujam para os montes. É o único lugar que o texto diz que Jesus disse para fazer alguma coisa, né? Nos outros lugares ele diz fica parado.
tá no eirado, não desce, né? Tá no campo, não volta. Mas se estiver na Judéia, suba para os montes. Deus está nos chamando a subir para os montes. Os montes são lugares altos e nós vamos ler aqui agora em Isaías capítulo 2. O que tem nesses montes, né? Por que temos que ir para os montes? E esses montes que eu falo, lugares espirituais, lugar no nosso coração, na nossa vida. Não é necessariamente hoje um monte, né? Mas é um monte do Senhor. O monte do Senhor, irmãs, é Israel, tá? Nós vamos entender isso aqui. O monte físico, né, do Senhor é Israel, mas nós estamos falando do monte espiritual. Vamos lá, capítulo 2 de Isaías. A palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre o outreiro, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Eu vou pular desse versículo 6 até o 9 e vou passar para o 10. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo, o altivo, e contra todo aquele que exalta, para que seja abatido. Contra todos o cedro do Líbano, o alto, muito elevado, e contra todo o carvalho de Basa, contra todos os montes altos e contra todos os outreiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarse e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todos destruídos. Guarda essa palavra, irmão. Os ídolos, capítulo 2 de Isaías, versículo 18. Os ídolos serão de todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, perante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Eles meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas da penha, antes o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Esse texto, um texto maravilhoso, que Isaías foi usado ali, o profeta Isaías, para declarar: vamos, subamos ao monte. Versículo 2, vamos, subamos ao monte, para que ele nos ensine o caminho e andemos pelas suas veredas, porque de Sião vai sair a lei do Senhor. Essa palavra ela é uma palavra com uma visão tanto espiritual quanto uma visão profética para os últimos dias. Nos últimos dias, irmãs, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, ele volta ali no Monte das Oliveiras, né? A palavra diz que aquele monte vai rachar ali ao meio. Jesus volta ali naquele lugar e ele vai reinar desde Jerusalém. E quando ele reinar, as nações virão até ele. A palavra diz que as nações todas vão ir até Jerusalém para conhecer o Deus de Israel, porque está falando aqui: de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. E quando nós vemos aqui, nós vemos que muitos homens vão correr, muitos homens vão se esconder em buracos, em rochas, em cavernas. Existe dois tipos de pessoas
nesse fim dos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, né? No tempo difícil, porque existe dois tipos de pessoa. Aquelas que têm uma visão, que entenderam o meu Deus, o Deus que eu disse ontem, todo-poderoso, majestoso, Senhor da igreja, que tem olhos como chama de fogo, Ele está nos lugares altos, Ele está nos montes. E existem as pessoas que disseram que cria, disseram que conhecia, mas que está sendo provado e que estão apavorados, e essas vão correr e vão tentar se esconder para dentro da terra, né, com medo da glória do Todo-Poderoso. Tá com medo por quê? Porque não tem costume, né? A gente teme aquilo que a gente não tem costume. Porque se a gente conhecesse o Senhor, a gente não ia temer, a gente ia ter temor dele, mas não ia ter medo de estar com ele, não ia ter medo da manifestação dele. Bom, eu já falei em outros devocionais sobre vários homens que viviam nos montes. E Israel, irmãs, é literalmente a terra dos montes e dos vales. Você vai passando por lugares, um momento você vê vales, daqui a pouco vê o monte, daqui a pouco você vê vale, daqui a pouco você vê monte. E as casas, o povo de Deus, eles aprenderam que eles precisavam construir nos altos. Por que nos altos? Porque quando você constrói uma cidade no alto, né? Às vezes a gente passava por lugares que estava plano, embaixo estava aquela planície, e aí você via o monte e lá em cima estava a cidade, né? Por quê? Porque foi uma nação de muita guerra, né? Os inimigos atacavam eles o tempo todo. Então, eles aprenderam que a gente tem que construir no alto para que o inimigo não nos pegue de surpresa. Quando você constrói a sua vida no alto, você tem uma visibilidade melhor. O inimigo não te pega de surpresa, você sabe, você não vai temer e você vai ver, você tem uma visão de todas as coisas. O problema é que na nossa vida a gente vai ter que passar por vales. Muitas vezes para chegar nos montes a gente precisa passar pelos vales. Mas o problema é que nós, às vezes, deixamos nos levar pelas circunstâncias e nos acostumamos com os vales, a gente deixa de viver o que Deus tem, porque para ir para os montes você precisa de esforço, você tem que se esforçar, né? Lembra daquela subidinha lá que eu postei, daquele lugar que tinha uma cachoeira lá no finalzinho, né? No meio daquela terra seca, daquelas rochas, daquelas montanhas, uma cachoeira de água doce esperando ali para quem fizesse o quê? Quem tivesse o esforço de querer. Então, para você viver lugares altos com Deus, você precisa de esforço. Então, existiu vários homens de montes, né? Elias gostava do Monte Carmelo, Eliseu, e Moisés é o primeiro, né? Então, eu quero ler um pouquinho aqui de Moisés, Êxodo capítulo 24, versículo 12 ao 18, quando Deus chama Moisés para o monte. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei a tábua de pedra, a lei, os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou Moisés com Josué seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: espera-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, chega-se a ele. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sião, e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias, 40 noites. Isso era algo comum na vida de Moisés, subir aos montes, né? Tem igrejas que têm esse costume, né, de orar nos montes, porque para fazer isso aqui simbolicamente. Então, há um monte do Senhor nos esperando. Para quê? Para a gente adorar, para a gente declarar a sua majestade, para a gente conhecer Ele. O plano do Senhor, irmãs, eu já fiz também devocional sobre isso. O plano do Senhor era que todo mundo subisse ao monte
todo mundo aprendesse. Para que ele subiu lá no monte? Para que ele ficou 40 dias no monte? Para aprender do Senhor. Foi Deus que chamou Moisés. Moisés, sobe aqui. Né? Eu quero falar algumas coisas, quero te dar umas leis, quero falar algumas coisas. E, irmãs, desse devocional que eu estou falando hoje, não esquece desse versículo. Leia esse versículo. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, para que ele nos ensine o seu caminho e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. E ele também, quando ele nos leva para os montes, porque quando ele vem, o que ele vai fazer, que eu disse aqui no versículo 18 do capítulo 2 de Isaías, os ídolos serão destruídos. Deus está tratando com o homem, aqui está falando que a arrogância do homem vai ser abatido, a altivez, né? Os montes altos que nós construímos, porque às vezes nós não subimos para o monte do Senhor, mas nós construímos montes altos na nossa arrogância, no nosso coração, né? A gente acha que é alguma coisa, a gente vai... É o que está acontecendo hoje, Deus está abatendo a economia, nós vamos ter um devocional sobre finanças, e Deus está abatendo a economia, Deus sacudiu os pilares da economia, né? O sustento agora está uma coisa assim, incerta, parou muita coisa. Por quê? Porque muitas vezes nós construímos um monte da arrogância. Eu posso, eu faço, né? A gente confiava naquele salário, naquele dinheiro e virou ídolos, né? Muitas coisas no nosso coração virou ídolos. E o Senhor disse no versículo: os ídolos serão de todos destruídos, e os homens vão se meter nas cavernas, nas rochas, nos buracos de terror da presença do Senhor. Nosso Deus, ele é poderoso, ele é um fogo consumidor, ele é um Deus majestoso. Mas se você aprender a caminhar com ele, aprender a viver nos altos montes, a gente não precisa ter medo de Deus, nós precisamos ter temor pela presença dele, mas quando ele vier, ele não vai nos assustar, porque a gente sabe que ele é um Deus tremendo, poderoso, né? E ele assustará os inimigos que nos perseguem. Bom, vamos ler aqui Isaías 58, 14, né? Vamos ver o que diz aqui. Isaías 58, 14. Eu já falei esse versículo aqui, que Deus prometeu que então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, eu te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus está nos chamando, irmãs, para que a gente venha a viver em lugares altos. Nós precisamos escolher isso, nós precisamos decidir. Hoje você precisa decidir. Você quer lugares baixos na sua vida ou você quer lugares altos? Né? Nos lugares baixos nós já sabemos o que acontece. A gente fica ali correndo de lá para cá, daqui para lá, do inimigo. Né? A gente fica ali, corre daqui, corre para lá, são guerras. Quando você lê a palavra, você vê, Vale de Josafá, teve uma grande batalha. O final, né, ali em Apocalipse, a batalha do Armagedon, a última batalha, ela é num grande planície, num grande vale ali, acima tá do outro lado está o Monte Carmelo. Eu vou deixar algumas fotinhos para vocês verem algumas cidades mais no alto e alguns vale e alguma coisa assim, para a gente ter uma noção, né? Então, é nós que escolhemos. Você quer viver em lugares baixos? Você quer viver em lugares altos? Você quer viver em lugares altos aonde Deus te ensina, aonde Deus te direciona? Ou você quer viver em lugares baixos, correndo e lutando com a sua própria força? Se você quer lugares altos, vamos nos esforçando. Quando nós fazemos uma campanha, quando nós jejuamos, quando nós nos consagramos, quando nós nos dispomos, nós estamos nos esforçando a subir lugares altos. E não tem quem chegue na presença do Senhor, irmãs, que sai de mão vazia. Ele é um Deus generoso que tem prazer em nos retribuir o nosso esforço, tá bom? Vamos ler aqui Cantares, capítulo 2, versículo 8. Ouço a voz do meu amado, eis que vem cavalgando
sobre os montes, sobre os outeiros. A palavra de Deus diz que ele vai vir, né? A Bíblia diz, eu li ontem no cavalo branco, e ele vai vir sobre os montes. Ele vai estar cavalgando sobre os montes, porque o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é tremendo. Em Salmos capítulo 73, no versículo 72, versículo 3. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Então, os montes do Senhor traz paz para o povo. E as colinas traz justiça. Nosso Deus é um Deus de paz, um Deus de justiça. Bom, irmãs, para terminar, o texto-chave aqui que vai fechar todas as coisas, e é um texto que eu deixo para que vocês façam desse capítulo uma oração diária, nesses dias e em todos os dias da nossa vida. Nossa vida vai estar sempre, é sempre uma luta de passar pelo vale, e nós às vezes vamos passar por vales difíceis, né? Vale da sombra da morte, vale de uma depressão, vale de uma ansiedade, os vales que vêm. Só que nós não fomos feitos para habitar em vales. Deus quer nos levar para os montes. Então, quando você passar pelo vale, o Senhor diz que Ele vai estar conosco, mas não queira se prostrar. Não queira ficar parado ali naquele vale. Entende que o seu lugar é lugar alto. A Bíblia diz que nós voaríamos como a águia, né? Nós seríamos como a águia. Então, a águia voa alto. Que nós possamos tomar posse do que Deus tem para nós. Vamos lá, Salmo 121. Essa é a oração da nossa vida, né? Elevo os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permite que os meus pés vacilem, e ele não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Deus, se você está passando pelo vale, Deus guarda a tua entrada nesse vale. E você sai desse vale com a sua saída guardada, a sua retaguarda guardada. Mas, irmãs, fomos chamadas para habitar em lugares altos, porque o Senhor está nos chamando, Ele quer nos ensinar. O alvo da gente ir para lugares altos é porque o Senhor quer nos ensinar, né? Mais uma vez, capítulo 2 de Isaías, subamos ao monte. Subamos ao monte. Vamos começar a subir o monte, irmãs, no espiritual, no nosso coração, para que quando chegar o momento, a gente já tenha costume com o Senhor. O povo de Israel, quando Deus queria que todos eles conhecessem, né? Aquele povo que Deus tirou do Egito, quando eles chegaram no pé do Monte Sinai, Deus queria que todos conhecessem. Mas quando Deus começou a se manifestar com trovões, relâmpagos, uma grande manifestação, o povo temeu. O povo temeu e o povo disse para Moisés, Moisés, vai você e fala lá para a gente, depois você passa para a gente o que Deus está falando. Sempre vai ter homens, né, que vai nos abençoar, vai nos liderar, isso é muito bom, mas Deus está nos chamando a subir aos montes. Ouça a canção, é em espanhol, mas a canção ela está cantando esse texto bíblico, que nós vamos subir ao monte do Senhor para adorá-lo. Adore nesses dias, irmãs, não perca seu tempo olhando a circunstância. O mundo está perdido, o mundo está acabando. Adore ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, a presença dele se manifesta. Quando a presença dele se manifesta, ele traz juízo, ele traz governo, ele traz liderança, ele dá um basta naquilo que não provém dele. Ele joga por terra, como está dizendo aqui em Isaías, os ídolos. Ele alinha o nosso coração, ele aplana o nosso coração, né? Então é isso, tá bom, irmãs? A mensagem de hoje. Tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Pegue a sua porção, pegue esses 2 maná, esses 2 pão da vida, né, que Deus está nos dando, e desfruta do Senhor, tá bom? Que o Senhor acalme o seu coração, que o Senhor seja a sua provisão, o seu sustento, em nome de Jesus. Subamos ao monte. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.